Pensa comigo, um direito fundamental que protege milhões de pessoas, de repente, some. E o mais bizarro, quase ninguém nota, quase ninguém fala nada. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. E nesta análise, a gente vai tentar entender o porquê desse silêncio. Essa imagem aqui, ela diz muita coisa, né? Ela representa a realidade de milhões de brasileiros. Para entregadores, motoristas de aplicativo, autônomos, para toda essa gente que trabalha na informalidade, uma proteção assim era muitas vezes a única coisa que separava a família de uma crise gigantesca depois de um acidente. E é aí que entra a grande questão, o mistério no centro de tudo isso. Como é que algo tão importante para tanta gente é retirado e a reação é um silêncio quase que absoluto? Para a gente conseguir desembolar essa história, vamos olhar de perto o caso que ligou o sinal de alerta, o fim do seguro DPVAT. Primeiro, é fundamental entender o seguinte: o DPVAT não era um extra, não era um luxo. Ele era a rede de segurança básica, sabe? A garantia mínima de que qualquer vítima de trânsito, não importava a condição financeira, teria uma cobertura para despesas médicas ou, em casos mais graves, para invalidez. E aqui os números mostram o tamanho do buraco que ficou. Olha só 30% dos veículos no Brasil têm seguro particular. Sabe o que isso quer dizer? Que para os outros 70%, a única proteção que existia era o DPVAT. Acabar com ele não foi só tirar um benefício, foi abrir uma verdadeira cratera na segurança de milhões de pessoas. E o ponto-chave é para quem essa proteção era mais vital. Pense em mais de 38 milhões de brasileiros. Essa galera que trabalha por conta própria, na informalidade, sem INSS, sem direitos trabalhistas garantidos. A única coisa que eles têm é a própria força de trabalho. Para esse grupo, o DPVAT não era só um seguro. Era a diferença entre conseguir se levantar depois de um acidente ou, literalmente, cair na miséria. Ok, o problema é claro, o impacto é enorme. Mas a pergunta continua no ar. Por que o silêncio? Para responder isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma ideia um pouco maior. Uma teoria que talvez explique muita coisa do que está acontecendo hoje. A chave talvez esteja nessa frase de um filósofo francês, o Guy Debord. Ele diz que o espetáculo transforma a gente em espectador passivo. Ou seja, a gente é incentivado o tempo todo a consumir e a assistir, não a participar e questionar. O pensamento crítico vai ficando de lado. A teoria dele se chama A Sociedade do Espetáculo. E olha, foi escrita em 1967, mas parece que foi feita para o mundo de hoje. A ideia principal é que a vida real, a vida de verdade, foi trocada pela representação dela. Em vez de viver as coisas, a gente assiste as coisas. A imagem se torna mais importante que o fato. E nesse processo, a gente vira plateia da nossa própria vida. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Na época do Debord, o espetáculo era a TV, o cinema. Hoje ele está no nosso bolso. É pessoal, intenso, é o feed infinito das redes sociais, uma máquina feita para prender a nossa atenção 24 horas por dia. Certo, mas como é que essa ideia filosófica do espetáculo se conecta com a perda de direitos aqui no Brasil? A conexão está numa falha de comunicação gigantesca, um verdadeiro abismo entre quem deveria proteger os direitos das pessoas e, as próprias pessoas. E esse dado do Conselho Nacional de Justiça é um soco no estômago. Mais de 80% da população simplesmente não consegue acessar a justiça de forma efetiva, seja por falta de grana ou por falta de informação mesmo. A consequência disso é brutal. A justiça, que deveria ser um direito de todo mundo, acaba virando, na prática, um privilégio para poucos. E a gente sabe que na natureza e na comunicação também não existe espaço vazio. Então, de um lado, a gente tem o sistema de justiça, formal, com uma linguagem complicada, distante. Do outro, os influenciadores digitais, falando de um jeito simples, direto, emocional. Na briga pela atenção das pessoas, quem está ganhando? A resposta é bem óbvia. A consequência disso é clara e bem direta. Enquanto nossa atenção coletiva vai para o entretenimento, para a próxima dancinha, para o consumo, as questões que realmente definem o nosso futuro, como a perda de direitos, acontecem nos bastidores, sem ninguém ver. A distração se torna, na prática, um mecanismo de controle muito poderoso. Agora é hora de juntar todas as peças. Porque a sociedade do espetáculo e essa falha de comunicação da justiça não são só ideias no papel. Elas têm consequências reais e muitas vezes dolorosas na vida das pessoas. Porque o fim do DPVAT não foi um caso isolado, um raio em céu azul. Ele faz parte de um padrão,
Um movimento silencioso de retrocesso social. Mudanças no abono salarial, no BPC, nas regras da aposentadoria são todas peças do mesmo quebra-cabeça, que afetam sempre os mais vulneráveis. E quase sempre sem o debate público que deveriam ter. E o mais irônico é que existe uma barreira na lei para impedir isso. Um princípio fundamental, defendido por juristas como Gomes Canotilho, que diz uma coisa bem simples: direitos sociais que já foram conquistados não podem ser simplesmente apagados. É uma proteção contra o retrocesso. Esse princípio tem nome. É a proibição do retrocesso social. Ele funciona como uma trava de segurança da cidadania. O Estado não pode simplesmente voltar atrás e diminuir proteções sociais, a não ser que coloque algo melhor ou equivalente no lugar. Fazer o contrário, como no caso do DPVAT, quebra a confiança e a segurança de todo o sistema. Então fica a pergunta, onde é que estão os guardiões desse princípio? A análise sugere que o silêncio, justamente dos agentes da justiça, juízes, advogados, promotores, é o que permite que essa erosão aconteça sem resistência. Eles, que dominam a linguagem da lei, precisam urgentemente traduzir isso e se conectar com a sociedade que deveriam servir. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que vai muito além do DPVAT. Em um mundo saturado de espetáculo, onde a distração é a regra, quem é que está de guarda lutando pela nossa realidade? A pergunta fica no ar.